Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Segundo ano. Lindezas, é o seguinte: o tema da nossa aula é o direito de dizer que está doendo. Você já ouviu falar sobre a paciência de Jó? Você tem a paciência de Jó? Esse é o assunto da nossa aula de hoje, sejam bem-vindos. Gente, como todas as aulas, eu preparei para você o texto favorito que está em Mateus, verso 20 e 28. Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz o seguinte: Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O foco desse texto é mostrar para nós que Jesus ele não veio para servir, ele não veio para ser tratado como um rei, ou ser servido em bandejas de ouro, ou essas coisas. Mas o propósito de Jesus vir aqui à Terra foi para servir, curar, salvar as pessoas, amar as pessoas. Mas o principal de todos, o plano da redenção está aqui no finalzinho, que diz o seguinte: para dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, Deus ele veio do céu, que estava tudo ok. Ele veio à terra para nos salvar, para nos resgatar. Que nós possamos nessa semana de Páscoa, entender que o favor e o amor de Jesus por nós foi tão grande que ele deu a sua própria vida para resgatar a nós. Nós não temos esse valor todo para as outras pessoas, mas para Deus é incrível como nós somos valiosos. Nós chegamos a tal ponto de que ele veio dar a sua vida para salvar a cada um de nós. Então, que nós possamos valorizar esse ato maravilhoso que Deus teve por nós, não é verdade? Essa é a nossa meditação de hoje. Vamos para a aula. Primeiro, você tem a paciência de Jó? A maioria de vocês conhece a história de Jó, né? Que Jó passou por muitos sofrimentos. Eu vou deixar no nosso roteiro a história de Jó completa, para você dar uma lida. Mas, apesar de tudo, de toda a fé que Jó teve, nós conhecemos ele, né, como um cara que, nossa, sofreu um monte, mas ao mesmo tempo ele não dava o braço a torcer, estava ali sempre confiante. Mas o que eu quero conversar com você é o finalzinho da história. Que certo dia Jó reclamou. Por que tudo aquilo estava acontecendo com ele? Por que tudo, onde estava, o que ele tinha feito para merecer tudo aquilo? E em Jó 23, 24, diz o seguinte: Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho ao meu favor. Queria conversar com Deus e saber o que está acontecendo e falar para ele tudo ao meu favor para isso passar. Jó foi reclamão? Depois de tudo que ele passou, ele foi reclamão? E será que por conta disso nós agora vamos nos decepcionar com o nosso herói Jó porque ele reclamou? Todos nós temos a tendência a reclamar. E temos também a tendência de ficar um pouco sem a paciência de Jó. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: que Jó se indignou em meio à tragédia, ele se indignou pelas coisas que ele passou. E tá tudo bem. Porque eu queria dizer para você o seguinte: Jó era um ser humano, igual a nós, igualzinho. Apesar de ele ter suportado tudo, ele era um ser humano. E, em suma, a conclusão que nós tiramos é que
nós podemos sim, apesar de toda a dureza, um dia estar fraco, um dia desconfiar, um dia não acreditar, um dia se enfraquecer. Mas Deus, Ele, em suma, que Deus é algo organizado, Ele é alguém que nos ama. E Ele entende essas nossas frustrações. E o que nós temos que entender é que por conta disso, dessa relação, é que Deus criou as leis. As leis nada mais é do que uma criação de algo que nos ajudaria a viver melhor. E essas quedas, essas frustrações são exatamente por conta da quebra dessas leis. A quebra dessas leis, ela nos traz frustrações, nos traz doenças, nos traz tristezas, na maioria das vezes nos traz muitas tristezas, mas como Jó sofreu as consequências de viver num mundo perverso, às vezes a gente até diz o seguinte: mas eu não fiz, por que eu estou sofrendo? Muitas vezes acontece de nós sofrermos por conta, consequência do erro de outras pessoas, da quebra da lei de outras pessoas. Mas existe um Salvador que se fez homem, habitou entre nós e Ele não nos criou para sofrer. O plano inicial não era o sofrimento, não, muito pelo contrário. O plano inicial era a perfeição. Mas por conta da quebra dessas leis, dessas regras, que a gente já conversou em outras aulas, por conta da quebra da lei, nós começamos a ter o sofrimento entre nós. Mas eu tenho uma coisinha para falar para vocês, que é o seguinte: nada no universo, a não ser pecados dos quais não nos arrependamos, poderá nos arrancar dos braços de Jesus, que nos criou, nos deu leis e, acima de tudo, nos ama infinitamente. Então, apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento, apenas o pecado que a gente não quiser ser perdoado, apenas essa relação que a gente não aceitar com Jesus é que vai nos afastar dele. Entenderam? Então, assim, apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que acontece na Terra, somente o nosso querer vai nos afastar do amor de Deus, vai nos afastar dessa salvação, desse amor tão perfeito que Ele tem por nós. Então, eu queria dizer o seguinte a você: você pode sim reclamar, você pode sim estar triste um momento, porque Jó, apesar de tudo que ele passou, ele sofreu e ele tentou de todas as formas, mas no finalzinho ele reclamou de Deus. Porque nós também podemos fazer isso, não que seja o nosso intuito principal, mas se um dia nós chegarmos a reclamar, não aceitar aquele sofrimento, entenda, não foi o plano de Jesus o sofrimento das pessoas, não, muito pelo contrário. O plano de Jesus foi que não houvesse sofrimento, mas por conta da queda existem essas coisas ruins na terra. Mas existe a nossa salvação, que foi a vinda de Jesus, e a nossa segunda chance de viver num lugar em que não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem doenças, nem nada de ruim. Tá bom? Entenda o seguinte: não foi plano de Deus qualquer sofrimento aqui na terra. O plano inicial era que tudo fosse perfeito. Por conta da transgressão das leis é que as coisas ruins acontecem. Então vamos nos agarrar nessa promessa de que um dia tudo isso vai acabar, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje. A nossa atividade é o seguinte: escreve para mim um resuminho da aula.
Escreve para mim o que você entendeu desse plano inicial. Se você aceita esse plano inicial. A nossa atividade vai ser essa, que você possa postar no Eclass por meio de uma foto, escreve, posta a foto, ou digita no Word, transforma em Excel, enfim. Posta no Eclass o resuminho da nossa aula, que essa vai ser a nossa atividade e a nossa contabilização de frequência, tá bom? Meus amores, estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula.